Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta a sua mão direita primeiro. E eu quero que você possa rezar comigo, dizendo em primeiro lugar seu nome inteiro. Sidney Oliveira Teles Filho. E repete comigo, neste momento, eu renuncio a toda superstição, a toda idolatria, a todas as coisas, pessoas, situações que foram colocadas ou que eu coloquei como um Deus de forma consciente ou inconsciente. Eu renuncio agora, em nome de Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Eu proclamo que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas e que Ele é Deus, um só Deus, que viveu entre nós para nos salvar. Eu entrego agora a minha vida, a minha família, a minha casa, os meus pais, os meus avós, os meus antepassados, os meus filhos, os meus netos e todas as gerações ao Senhor Jesus. E suplico agora a salvação e o poder dele sobre toda a minha vida. Amém. Vamos convidar agora o Espírito Santo para entrar dentro da nossa vida. Acreditar em Jesus, na sua salvação, é fundamental. Acreditar que Ele é Deus e que Ele também é 100% homem. Acreditar que Ele foi enviado por Deus e deu a vida por nós. E que a sua morte, o seu sofrimento, a sua paixão e a sua ressurreição venceu Satanás, venceu a morte e venceu o pecado. Mas não é o suficiente para a gente receber o Espírito Santo, que é Deus com Ele. É pré-requisito, mas não é suficiente. Para que o Espírito Santo venha morar dentro de mim, eu preciso crer em Jesus, mas eu preciso pedir. Diga para as pessoas, se você quer que o Espírito Santo more em você, você vai ter que pedir. E eu não posso pedir por você. É você quem vai ter que pedir. É claro que tem um monte de barreiras que o Espírito Santo precisa remover em nós. A principal delas, a falta de perdão. Não estou falando das mágoas, porque às vezes as mágoas precisam de cura. Mas a vontade de ter perdoado tudo é fundamental. Senão, ele fica lá lutando para poder agir na tua vida. Os nossos traumas, as nossas feridas, atrapalham o Espírito Santo a agir, mas não impedem. O que impede é não crer em Jesus e não pedir. Aquele que tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus, e receba, pagando quanto? Quem lembra da passagem? Pagando quanto? De graça. Fala para o teu irmão, é de graça, é a maior riqueza que tem. E você não pede? Você não ia chamar alguém de burro se eu dissesse que tinha o maior tesouro do mundo e é de graça e ele não pedisse? Você fala, larga de ser burro, pede logo o Espírito Santo. Fala aí para o teu irmão. Não vai ofender também, né? Fala, larga de ser e pede o Espírito Santo, porque é de graça. Fala para o irmão, é de graça, aproveita a oferta. Vocês já viram loja quando está fazendo promoção? Não é nem de graça e forma uma fila danada, não é verdade? Todo mundo quer entrar lá para pegar aquela mercadoria mais barata. Imagina a maior riqueza do mundo de graça. Aproveita. Vamos pedir? O que a gente tem que fazer?
que a gente tem que fazer? Pedir, Senhor, ajuda a derrubar as barreiras do coração. Ajuda a derrubar as barreiras. Como a gente levanta a barreira para impedir que o Espírito Santo haja de forma tranquila? Fala, ajuda Jesus, ajuda a derrubar essas barreiras, porque nós precisamos de livre acesso por teu Espírito, Senhor. Queremos que você tenha livre acesso a nós. Então derruba as barreiras. Diga aí para Jesus: Jesus, eu permito que você derrube as barreiras. Que você derrube as barreiras. Para que o Espírito Santo haja em mim. Para que o Espírito Santo haja eu em permito. mim. Eu permito, Senhor. Livremente eu permito. Senhor. Pode derrubar as barreiras. Pode derrubar. E derramar teu Espírito Santo. Derramar teu Espírito Santo. Senhor, abre o céu agora e derrama teu Espírito Santo. Nós te pedimos, Jesus, que esse céu aberto faça chover as águas vivas do teu Espírito. Aquelas águas que nunca cessarão de jorrar, que você prometeu para a samaritana, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero aquela água que faz com que eu nunca mais tenha sede. Fale isso, está na Bíblia. Se está na Bíblia é para nós. Diga, eu quero, Senhor, essa água para não viver sempre com sede, sempre insatisfeito, sempre insatisfeita, sempre não percebendo que você me completa, sempre sem perceber que você está comigo, que você anda conosco, que você age no meio de nós, Senhor. Quantas vezes eu me perco e não percebo? Então eu te peço, Senhor, sacia-me com tua água viva, Senhor. Sacia-me, Senhor. Faz repousar sobre mim, Senhor, línguas de fogo, Jesus, para que eu tenha luz para andar e sinta meu coração aquecido, Senhor, para todas as coisas que tu me pedes. Eu te peço, Jesus. Lembra que o Espírito Santo também veio como línguas de fogo. Isso significa que ele veio aquecer-nos e iluminar-nos. E é bom para não tropeçar. Senhor, eu te peço. Quero experimentar teu fogo, Senhor, como línguas de fogo, como a sarça que arde e não consome. É isso, Senhor. É assim que eu quero. Senhor, como um motor, como o dínamo, como o poder que Jesus disse que tu eras. Aquele dínamo que move, que nos envolve, que nos abastece. Eu quero, Senhor. Fala com Deus, fala com o Espírito Santo, Ele é Deus. Fala você com Ele, não se porte comigo aqui. Vai falando. Abre o céu, Senhor. Abre o céu, Jesus. E faz isso em mim, Senhor. Faz isso em nós, Senhor. Se você reza em línguas, vai rezando em línguas para o teu irmão. Se você não reza em línguas, vai dizendo: vai, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é Deus. Se você pode rezar o Pai, você pode rezar o Filho, você pode rezar o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, eu preciso de você. Preciso para ser liberto, preciso para ser curado, preciso para ser animado, preciso para ser restaurado, preciso do Espírito Santo. Eu preciso. Continue orando pelos teus irmãos, pedindo o Espírito Santo. E se você tem vergonha, põe a mão no teu coração, fica quietinho e deixa o Espírito Santo e fala: Espírito Santo, faz mesmo, eu quero receber. Hoje é um dia que vai fazer um marco na sua vida, é antes e depois. Você vai mergulhar e navegar com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai poder navegar com você. Senhor, vem com o teu Espírito batizar esse povo. Vocês vão ver, e aqueles que puderem recapitular, que no primeiro dia eu falei sobre a oração máxima de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. E sobre toda a idolatria e sobre todas as punições que ocorriam para aquele povo que não sabia como iria compreender, sendo eles o único povo da palavra. E aliás, isso faz uma diferença muito grande. Por que Deus, que se revelou em todas as religiões até Jesus Cristo, mas de forma especial a Israel, de que ele era um só Deus,
E essa revelação era tão forte, mas todos diziam: este é o povo da palavra, que tinha um livro, que tinha que seguir algo que ficava registrado. É diferente aquilo que fica registrado e aquilo que é só falado, não é? É o que hoje em dia nós estamos num tempo onde tudo fica gravado, não é verdade? Mas naquele tempo, nenhum daqueles povos tinha nada escrito. E Deus então deixava escrito, porque ali ficaria registrado que algo aconteceria, que viria o Salvador. E no segundo dia, quando eu compartilhei sobre a raiz que ficou em nós e que a única saída era o sacrifício de Jesus, eu falei que todas as profecias se cumpriam em Jesus. Milhares de profecias, das mais bobas, como repartiram as minhas túnicas, jogaram a sorte sobre o meu manto, arrancaram a barba de minha face, até as mais complexas, como: de ti, Belém, virá aquele que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Todas as profecias se realizaram nele. E as pessoas só foram percebendo depois, porque durante a vida a gente não percebe todas as coisas, como nós também não percebemos todas as vezes que Deus vai nos chamando e se manifestando para nós. Às vezes só depois a gente fala: uau, Deus estava ali. Aquilo que me parecia perdido, diferente, era um momento de salvação para a minha vida. Eu posso dizer isso com tranquilidade. Quando nossa família perdeu minha primeira irmã, ela ficou doente, eu tinha 12, e ela faleceu, eu tinha 14, ela tinha 12 anos. E para nós foi uma tragédia. Perdemos tudo, perdemos todos os recursos, não existia SUS, não existia planos de saúde, não existia nada. Era dinheiro e para poucos e só nos grandes centros do Brasil. Fizemos tudo o que podíamos, procuramos todas as portas. E para entender que isto foi a porta que se abriu para a salvação da minha casa. Para uns mais rápido, para outros mais demorados, mas em casa ninguém tem dúvida de que aquele foi um marco de Deus, dizendo: eu escolhi esta casa. E aquilo que parecia um profundo sofrimento, Deus abriu uma grande porta. E um dia estaremos todos no céu. Mais do que isso, o cumprimento de todas as profecias em Jesus, que termina com a sua ascensão aos céus, Jesus ressuscitado ascende aos céus, garantiu aos seus discípulos a certeza de que seriam salvos e de que deveriam anunciar o Evangelho a todos os cantos do mundo, para que todas as pessoas pudessem crer e serem salvas e terem a vida eterna. Só que isso não garantiu para eles força para fazer. Sabe quando você põe nos ombros de alguém algo que é muito importante que a pessoa faça e ela não tem força para fazer? Vocês já tentaram fazer e convencer um alcoólatra ou um dependente químico severo, falar que ele está matando a vida dele, que ele está acabando com a família, que ele está perdendo tudo, que ele tem inteligência e pode ser feliz, que um monte de coisa, e você põe que ele tem que fazer, que ele vai conseguir, e ele não consegue? É doído ou não? E aí você descobre que a força não está ali. Algumas pessoas têm muita força de vontade, mas chega num determinado limite, a gente olha e fala: esta pessoa jamais vai conseguir sair desse buraco. Pois bem, Jesus deu uma missão para aqueles homens apavorados de que pregassem o mundo inteiro e mostrou assim: eu preguei e me mataram, com vocês não será diferente. Olha que bom conselho, que força, né? Diz assim: vocês vão fazer isso aqui, só que vocês não fazem milagre igual eu, vocês não são tão brilhantes como eu sou, vocês não são tão ungidos como eu, e vão prender vocês também, mas vocês vão. Ninguém tinha coragem. E Jesus também não esperava que eles fizessem, porque Jesus sabia que eles não seriam capazes de fazer e nem de convencer ninguém. São Paulo fez o seu mais belo discurso no Areópago.
num lugar próprio para discursar. Sabe quantos se converteram? Nenhum. Pedro fez um discurso de 2 minutos no dia de Pentecostes e 5.000 acreditaram. Porque não era o brilhantismo, os textos bem organizados. Ao final do brilhante discurso de Estevão, um dos mais belos discursos do Atos dos Apóstolos, terminou com ele morto apedrejado. Já Pedro saiu da prisão com as correntes libertas, pensando que era um sonho, porque nem sabia como é que ele saiu. Encontrou um paralítico na porta do templo e disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Se fosse aqui no nosso meio, o pessoal falou assim: já terminou a oração? Não devia ser mais comprida? Não é? Pedro ia dizer: bom, tá bom. Fica mais tempo aleijado. Nós não percebemos quanto é o poder de Deus. E o que disse Jesus para eles? Esperem o cumprimento da promessa de meu Pai. Enviarei o meu Espírito sobre vocês. Aguardem. Recebam a força. Tem muita coisa que você quer fazer na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu futuro, e não anda, porque você precisa aguardar, estar cheio do Espírito, e você gasta muito tempo se preparando de muitas formas, o que é muito útil, muito importante, muito interessante, mas não vai trazer o sucesso se o Espírito Santo não nos conduzir, não te conduzir, não me conduzir. E eu posso falar isso para vocês com a maior tranquilidade do mundo. Eu já contei aqui o maior aperto que eu passei da minha vida foi quando o padre Marcelo Rossi não chegou no Paraguai para pregar, o estádio lotado esperando o padre Marcelo. Ele teve um problema de saúde intestinal, ficou internado. O bispo Dom Fernando pegou o avião e disse assim: alguém vai lá no evento pregar que eu vou chegar para fazer a missa. E eu no encontro com padre Jonas, padre Léo, padre Eduardo e todo mundo que sabia, ninguém quis ir. Eu entrei naquele carro com os batedores da Guarda Nacional Paraguaia, o povo pensando que eu era o padre Marcelo. Vocês já viram o tamanho do padre Marcelo? Quem eu ia convencer? Já pararam para pensar nisso? E eu lembro aquela ponte da amizade abrindo e a sirene tocando e aquelas motos imensas e o carro vindo e o povo na rua com as bandeirinhas para o padre Marcelo. Vocês não vão entender, porque eu conto, não dá para entender o que era. Aí entra aquele carro super de luxo dentro do campo do Cerro Porteño. Nunca esqueci, lotado. Naquele momento as rádios já estavam dizendo: padre Marcelo não veio, padre Marcelo não veio. O povo já estava começando a ficar irritado. E eu falava assim: Jesus, como é que eu vou segurar esse povo até a hora da missa? Uma cantora paraguaia cantava lá, que eles conheciam, e eu estava vendo na hora que nem ela ia aguentar ficar mais lá. Levei um coitado do músico, aliás, hoje acho que ele é vice-prefeito de Foz do Iguaçu. Ouvi falar que é ele, eu não vi ele ainda. Ele com o violãozinho, e eu falei: eu e esse coitado aqui. E eu entrei, comecei a tentar explicar, eu vi o barulho do povo assim. Não vaiaram, mas foi quase. Tipo, tentei pregar, imagina, gente. Paraguai, o cara nem fala o espanhol, porque é guarani com espanhol. Imagina português com espanhol. Estava feia a coisa para eles entenderem. E eu falei: Senhor, eu não vim porque eu quis. Então manda o teu Espírito Santo para fazer. Me deu uma vontade no banheiro que vocês não têm nem ideia. E eu falei: me manda o teu Espírito, Senhor. Por favor, vem me ajudar. E aí, o Senhor me deu uma inspiração, eu parei a pregação que estava fazendo, que ninguém estava prestando atenção, e o rádio dizendo: padre Marcelo não veio, padre Marcelo não veio. E aí eu falei,
que o Espírito Santo me mandou falar. E 3 pessoas começaram a gritar na parte coberta. E virou um tumulto que os seguranças foram para lá. E começaram a gritar para pedir um médico. E apareceram médicos que estavam lá. E de repente eles começam a correr carregando uma criança para dentro do campo. E chegam lá com uma criança que estava lá, levada pela mãe, esperando a bênção do padre Marcelo, porque ela estava nos seus últimos momentos. E a criança havia retomado plena saúde e os médicos do lado. Naquele momento, ninguém queria saber mais quem era o padre Marcelo. O povo queria saber quem era Jesus e o seu Espírito Santo. E aquele dia, começou a entrar gente dentro do campo, os seguranças não conseguiam mais segurar, e o Senhor começou a curar sem mim, comigo, porque eu já não lembro mais nada. Eu só lembro que depois eu tive que ir para o banheiro mesmo, e o pessoal ficou cantando lá, e já ia chegar o Padre Léo, que naquele tempo não estava tão famoso assim, senão podia ter resolvido um pouco mais. E no caminho do banheiro as pessoas se aglomeravam e mostravam o que o Espírito Santo tinha feito. Quando o Espírito Santo age, as coisas vão acontecer. Na nossa vida também, na nossa vida de trabalho, na nossa vida profissional, na vida daquilo que é o projeto de Deus. Às vezes não vai acontecer o que você pensa, porque o projeto, quando vier o Espírito, é diferente e é mais poderoso. Talvez não seja mais poderoso para você ficar rico, mas pode ser mais poderoso para fazer a vontade dEle, e você será feliz. E é por isso que é preciso pedir o Espírito Santo. Para tudo. Para tudo. Eu me lembro de ter ido com o padre Robert de Grantes, já está no céu também, e nós fomos, no intervalo, para uma cafeteria, tomar um café, comer um lanche, e aí ele dizia assim para a gente: vamos rezar para pedir o que nós vamos querer comer? Eu dei risada, falei: por quê? Eu vou escolher o que eu estou com vontade, né? Ele falou: não, vamos rezar. É claro que no final eu pedi o que eu queria também, mas a gente precisa aprender a deixar o Espírito agir. Se você quer ser diferente, é preciso que o Espírito te conduza. E para o Espírito te conduzir, é preciso que você peça ao Espírito e insista, repita e repita. Padre, eu esqueci o nome dele, foi presidente da Renovação no Mundo. Ele conta que ele, depois que ouviu e as pessoas falaram, os jovens falaram para ele do Espírito Santo, ele falou: eu quero esse negócio. E eles rezaram por ele. Ele falou: não aconteceu nada. E aí ele então sentou na cadeira e falou: Senhor, eu não vou levantar daqui até que venha o teu Espírito Santo. E ele morava numa congregação, os padres passavam, os padres saíam, olhavam e ele sentado. O que você está fazendo aqui? Ele falou: estou esperando alguém. Aí os irmãos de congregação falavam: ele está ficando doido mesmo. E assim ele ficou sentado lá até que deu o horário da missa, e aquele dia era ele que ia celebrar. E ele falou: cadê o Espírito Santo? E aí ele foi celebrar. Começou a celebração, tudo normal, do jeito que ele sempre fazia. E ele estava muito, muito desacorçoado da vida, e ele falou assim: hoje eu não vou falar do Evangelho, eu vou falar do bolo que minha mãe sempre fazia, porque eu estou com raiva, e estou com vontade de comer o bolo que ela fazia quando eu era criança. E aí ele começou: gente, eu queria contar para vocês uma grande graça. Era o bolo que minha mãe fazia. Isso está no livro dele, gente. Não sou eu que vi, não. Está no livro dele. E aí ele diz que começou a ler a receita. E ele não sabe por que as pessoas começaram a dizer: nós queremos o Espírito Santo. E ele começou a pedir o Espírito Santo para as pessoas, sem saber o que era. E aquele dia ele caiu de joelhos e precisou ser segurado para terminar a celebração eucarística. Tom Forrest era o nome dele. Se tornou coordenador mundial, um dos mais importantes
pregadores que nós já tivemos. O Espírito Santo transforma. Enquanto você não tem, as tuas coisas são feitas porque você tem habilidade, porque você tem capacidade, porque você é inteligente, porque você quer fazer. E está cheia a igreja de gente de boa intenção, com boa formação, com bom treinamento, com boas ideias, mas que não está cheio do Espírito Santo. Não estou dizendo que não tem o Espírito Santo, estou dizendo que não estão cheios do Espírito Santo. E eu estou dizendo que o caminho é ficar cheio do Espírito Santo. E nós não podemos continuar uma campanha da cura profunda sem dizer que você tem que pedir para ficar cheio do Espírito Santo. Eu sei que é difícil ouvir as coisas que eu falo também. Eu falei para vocês, olha, vocês querem ver? Leiam o livro de Colossenses. Quem leu o livro de Colossenses essa semana? 1, 2, 3, 4, 5, não é? É porque 6, 7, sei lá, 10, 15. Gaste essa semana para pedir o Espírito Santo. Faz isso. Se você acredita em Jesus, se você não acredita em Jesus, aí primeiro você precisa aceitar Jesus como teu Salvador. Mas se você já aceitou, pede para ficar cheio. E vou dizer mais, não é uma coisa que a gente faz uma vez só na vida, não. Quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então o Espírito Santo está ali. Só que para você viver uma vida no Espírito, você tem que ficar pedindo muitas vezes, porque a gente vive tampando o buraco da mina. É isso mesmo. A gente vive botando entulho e a água fica bloqueada. Aí você tem que pegar lá uma pá, arrancar, a mina surge de novo. E eu quero dizer para vocês que o rio mais caudaloso do mundo, que é o rio Amazonas, começa igual todos os outros, numa mina. Depois vão se juntando outras minas, vão se juntando outros rios, vão se juntando, mas nasce disso. Então você precisa que essa mina esteja desobstruída e pedir que o Espírito Santo te encharque muito. E eu não estou falando isso porque eu quero que você fique cheio do Espírito Santo. Eu quero, mas não é por isso. É porque você precisa. E eu posso dizer porque eu precisei e preciso. E volta e meia eu preciso de novo. Apareceram-lhe então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Quantos ficaram cheios do Espírito Santo? Podia falar para a pessoa do lado quantos ficaram cheios do Espírito Santo? Tem número aqui? Diz que são quantos? Todos. Todos. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Todos. Eu não abro mão de que vocês todos fiquem cheios do Espírito Santo. Depende de você pedir esse Espírito. Com força, com fé. Quantas vezes? Até você sentir, Ele está comigo. Amém.